Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos avançar na nossa quarta aula sobre inteligência artificial, desta forma apresentando a vocês uma plataforma bem interessante que é a Ensina.ai. Trata-se de uma plataforma onde você poderá criar um curso, solicitar a criação de um curso para si próprio e, através dessa ferramenta, o robô fará todo o trabalho de estruturação do curso para você. E eu quero fazer uma demonstração neste exato momento, porque eu acabei de criar um curso nessa plataforma. É um curso sobre fundamentos de programação. Então, a partir do momento que eu crio o curso, eu recebo um código para acessar a página e, a partir de então, o robô começa a conversar comigo. Olá, Álvaro, seja muito bem-vindo à aula Introdução à Programação. Escolha abaixo qual formato de aula você deseja. Eu escolhi aula expositiva. E, a partir de então, nós começamos a dialogar. Ok, diz o robô, vou conduzir esta aula de forma expositiva. Agora prepare a pipoca, que a aula está começando. Há um momento em que ele fará a busca na web das informações relacionadas ao tema e em poucos segundos ele nos apresenta. É tudo muito rápido. Olha só, a programação é uma habilidade cada vez mais valorizada no mercado de trabalho atual. Mas, afinal, o que é programação e por que ela é tão importante? Perceba que a escrita, a ortografia é perfeita. Não encontrei até o presente momento nenhum erro ortográfico ou gramatical. Em termos simples, a programação é o processo de criar instruções para um computador seguir. E olha só, e dessa forma ele apresenta um texto relativamente curto e preciso em relação ao tema que eu escolhi para o meu estudo. Então, neste momento, eu estou utilizando a inteligência artificial para aprofundar os meus estudos através das informações que a inteligência artificial nos apresenta. E como eu sou professor de programação, eu percebo que realmente as informações são muito bem estruturadas, são fidedignas e, portanto, eu recomendo, que você em algum momento faça uso dessa ferramenta para poder se aprofundar nos assuntos aos quais você tiver mais dúvida, e a ferramenta poderá lhe ajudar muito no seu processo de aprendizagem. Então, aqui você não está simplesmente fazendo uso da inteligência artificial de uma forma errada, de uma forma a qual ela estará lhe prejudicando. Muito pelo contrário, nesse aspecto aqui, a única coisa que a inteligência artificial vai fazer para você é estruturar as respostas de acordo com as suas necessidades. Então, vamos aqui a uma outra demonstração. Eu fiz a leitura de todo o texto e aí temos aqui duas opções. Eu quero saber mais sobre o assunto ou eu quero tirar uma dúvida. Eu optei por quero tirar uma dúvida. Claro, escreva abaixo qual a sua dúvida para que eu possa lhe ajudar. Responde o robô. A minha pergunta, qual é a linguagem mais utilizada no momento? Em segundos, a inteligência artificial me dá a resposta. No momento, a linguagem de programação mais utilizada é a JavaScript. De acordo com pesquisas e rankings, como o TIOB Index, o JavaScript tem sido a linguagem mais popular nos últimos anos devido à sua aplicabilidade em desenvolvimento web e mobile. Olha só a qualidade da resposta. No entanto, é importante ressaltar que a popularidade das linguagens de programação podem variar ao longo do tempo. E outras linguagens como Python, Java e C também são amplamente utilizadas.
Eu fiz uma pesquisa sobre isso ontem e, de fato, o que a inteligência artificial nos apresenta é uma resposta de acordo com o que eu havia pesquisado no Google um dia anterior. Então isso realmente me impressiona. Em seguida, eu digo ao robô, quero aprender mais. Quando eu faço essa solicitação, ele me traz mais teorias, principais conceitos de programação. Fala sobre algoritmos, variáveis, estrutura de dados, condicionais, loops, funções de depuração, comentários. E aí eu faço a solicitação. Quero tirar uma dúvida. Claro, escreva abaixo com a sua dúvida para que eu possa lhe ajudar, responde o robô. Pode me demonstrar um script em HTML? Claro, aqui está um exemplo básico de um script em HTML. Aqui ocorreu um problema porque o HTML não é, na essência, uma linguagem de programação. Tá? Então, ele me apresentou aqui uma resposta um pouquinho indefinida, mas depois eu insisti, né? Quero tirar uma dúvida. Consegue demonstrar um algoritmo em Python? E o robô me responde, claro, eu vou demonstrar um algoritmo simples em Python, que calcula a média de 3 números. E aqui temos o algoritmo, de fato, apresentado pela máquina. Se eu quiser aplicar isso no editor Python e pedir para rodar, vai funcionar direitinho. Tá? Então, perfeito. Neste exemplo, o programa solicita ao usuário que digite 3 números. Em seguida, ele calcula a média desses 3 números e exibe o resultado na tela. Espero que isso tenha ajudado. Aí eu faço a solicitação de mais uma dúvida. Eu vou insistir que ele demonstre um algoritmo em HTML. Agora sim ele traz a resposta correta. Não é possível criar algoritmos em HTML, pois HTML é uma linguagem de marcação utilizada para estruturar o conteúdo de uma página web. Algoritmos são sequências de instruções lógicas que resolvem um problema específico, como o demonstrado pelo script do Python anteriormente. Para criar algoritmos é mais comum usar linguagens como Python, Java, C++. Eu insisto, vou tirar mais uma dúvida. Pode me apresentar um algoritmo em linguagem C++? Claro, aqui está um exemplo básico de um algoritmo em C++ para calcular e imprimir a soma de 2 números. Olha que legal. E de fato, se eu entrar no editor para digitar esse algoritmo, vai funcionar direitinho. E ele ainda explica, né, que neste exemplo estamos utilizando as bibliotecas de String e std para permitir a entrada e saída de dados. Em seguida, declaramos 3 variáveis inteiras, não 1, não 2 e soma. O usuário é solicitado a digitar 2 números, em seguida a soma dos 2 números é calculada e armazenada na variável soma. Por fim, a soma é exibida na tela. Está dando para perceber como a inteligência artificial ela surge de fato como um acessório e poderá ajudar diversos jovens a aperfeiçoar o seu conhecimento e não simplesmente tirar proveito da ferramenta para apresentar como uma cópia. Ele vai conseguir aprofundar o seu conhecimento e, através de uma plataforma como essa, ele vai dialogar, direcionando o robô a lhe apresentar as informações que, de fato, representam suas próprias dúvidas. E é claro que o próprio aluno vai perceber que as dúvidas vão sendo sanadas à medida que a inteligência artificial for apresentando as respostas através desse diálogo que vocês acabaram de ver. Mas uma ferramenta bem interessante que também ajudará os alunos é essa opção que nós temos aqui de anotação. Então, se o aluno, além de estudar, em algum momento, tiver alguma dúvida, mas que não quer que essa dúvida ainda faça parte do diálogo, ele pode fazer uma anotação, como demonstrado aqui. Preciso rever códigos em HTML.
ler o livro do autor Ricardo Medina. Então você pode acessar. Medina estava com letra minúscula, agora está com letra maiúscula. Rodar o exemplo de montagem de páginas no editor do HTML. Se você quiser fazer outras anotações, como por exemplo, baixar o editor do Python. Então você praticamente tem um espaço aqui bem interessante para fazer diversas anotações, e após a aula você poderá executar ou ler o livro do Ricardo Medina, ou rodar os programas em Python que você deseja rodar. E é isso que eu queria mostrar para vocês, a importância dessa ferramenta como um instrumento de pesquisa, onde você será poupado de recorrer ao Google para fazer pesquisas, porque a inteligência artificial já letrará de uma forma estruturada e muito bonita, por sinal, as informações que você necessita. Tá? Então, o procedimento de pesquisa agora está nas mãos do robô e você tirará proveito desse novo recurso da inteligência artificial. Portanto, faça bom uso dessa ferramenta, espero que você tenha gostado. E para as nossas aulas Makers, faça uso. Caso você não tenha compreendido, por exemplo, o que é um resistor, o que é um sensor LDR, ou você ainda tem dúvidas a respeito do que é a placa controladora Arduino, você pode fazer diversos questionamentos através da criação de um curso nessa plataforma e tirar proveito para que você se especialize cada vez mais nos assuntos aos quais você tem interesse. Tá ok? Então, a partir de hoje, essa é uma das ferramentas que nós recomendaremos aos nossos alunos. Então, muito obrigado pela atenção. Até o próximo tutorial.